O que é o pré-tribulacionismo, o que é o pós-tribulacionismo e por que o pós está crescendo tanto. Eu quero que você assista esse vídeo, que Deus te abençoe e vamos aprender um pouco da história. Graça e paz, meus irmãos. Estamos retomando nossos vídeos, canal Visão Profética do Fim, e agora nessa nova nomenclatura mais identificada com o tema escatologia, que é o tema central do nosso canal. Você que não me conhece, eu sou o evangelista Álvaro. Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar hoje a compreendermos um pouco a história do pós-tribulacionismo e do pré-tribulacionismo. E por que o pré-tribulacionismo tem crescido tanto nesses últimos dias? Quando nós olhamos o contexto da igreja, o contexto lá para o início da igreja primitiva, os cristãos sempre acreditaram que iam passar pela grande tribulação e serem perseguidos pelo anticristo. Isso é tão provado que os cristãos, durante o Império Romano, quando algum imperador perseguia, como Nero e muitos outros, os cristãos até acreditavam que um desses imperadores já fosse o anticristo. Porque esse era o entendimento que prevalecia na igreja primitiva. O entendimento que a igreja passaria pela grande tribulação e seria arrebatada na última trombeta, conforme os ensinos de Paulo. Porque, embora Paulo tenha escrito acerca da última trombeta antes do Apocalipse ser escrito, é importante entender que Paulo ele tira o ensinamento que ele dá acerca do toque da última trombeta, não do Apocalipse, porque ainda não havia sido escrito, mas ele tira acerca da última trombeta, ele tira esse ensino lá dos profetas, que depois isso caberá um vídeo para que nós possamos gravar aqui e falar acerca de como Paulo cria e de onde ele tirou esse ensino. Então a igreja primitiva, ela acreditava no pós-tribulacionismo, ou seja, que a igreja passaria pela grande tribulação, que a igreja seria perseguida pelo anticristo. Isso é uma doutrina que veio da igreja primitiva e prevaleceu até o começo do século XIX. No começo do século XIX, para nós possamos compreender hoje o atual crescimento do pós-tribulacionismo, é importante a gente entender o quê? Que até o começo do século XIX, a predominância nas igrejas evangélicas, cristãs, era que a igreja passaria pela grande tribulação. Porém, surge ali no começo dessa época ali do século XIX, o John Darby. Ele era um teólogo que ele reinterpretou a Bíblia e também baseado nas visões de uma jovem chamada Margaret MacDonald, que essa jovem ela teve visões e revelações acerca de que a igreja não passaria pela grande tribulação, que a igreja seria arrebatada antes. E quando John Darby reinterpreta a Bíblia, ele tem a oportunidade de passar esse conhecimento a muitos outros teólogos, e entre eles está Scofield, que é aquele autor da Bíblia de estudo Scofield. E nesse período, até então se acreditava que a igreja passaria pela grande tribulação. Ora, mas de repente surge um doutrinador novo, com uma doutrina nova, pregando que a igreja não passaria pela grande tribulação, e isso fez muito sucesso naquela época entre as novas igrejas. Para os irmãos terem uma ideia, as igrejas hoje tidas como pentecostais, as maiores movimentos pentecostais do mundo, como por exemplo o maior de todos, que é a Assembleia de Deus, nem existia ainda, porque a Assembleia de Deus vem iniciar ali no começo do século XX, e aí os movimentos pentecostais, todas as denominações, aí eu me refiro a todas, de modo geral, que vieram a surgir com o movimento da Rua Susa, o pré-tribulacionismo, que era a doutrina nova da época, que veio querer substituir o pós-tribulacionismo, estava em ascensão, principalmente nos Estados Unidos. E isso trouxe
para essas novas igrejas, esses novos pastores, o entendimento que isso era até um fato motivador de crescimento para as igrejas, porque você imagina só, por um lado você tem um pastor dizendo que a igreja ia sofrer perseguição e depois iria para o céu. Por outro lado, você tem um pastor dizendo que a igreja seria abençoada, que a igreja seria próspera, trazendo as tais doutrinas do conforto e acrescentando-se a doutrina do conforto, o pré-tribulacionismo dizendo que a igreja não iria sofrer, a igreja seria arrebatada. Nesse sentido, isso trouxe um impulso de crescimento para as igrejas pentecostais, e hoje a doutrina que prevalece na maioria das igrejas no mundo, e principalmente aqui no Brasil, é que a igreja não passará pela grande tribulação, pré-tribulacionismo. Mas aí é que está o erro, irmãos. Porque, como nós sabemos, uma mentira contada várias e várias vezes acaba se tornando uma verdade. E essa verdade, ela é uma verdade que não é verdade real. É uma verdade falsa, uma falsa verdade. Então, na verdade, é uma mentira. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos observar vários aspectos. Por exemplo, quando nós olhamos para o povo de Israel e as pragas do Egito, o povo não foi tirado do Egito enquanto não ocorreu a 10ª e última praga. Ou seja, os hebreus estiveram guardados. Assim como aquela palavra fala, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre os que habitam na terra. Da mesma forma, da mesma maneira, o povo de Deus estará aqui durante a grande tribulação e só sairá depois da 7ª e última trombeta. Assim como o povo de Israel só saiu após a 10ª e última praga, o povo só sairá aqui, só será arrebatado após a 7ª e última trombeta. Isso é tão provado que quando nós lemos o Apocalipse, no capítulo 13, que fala que o anticristo fará guerra aos santos, esses santos, a palavra santo se traduz por cristãos, por igreja. Quando nós olhamos o capítulo 9 de Daniel, também vai falar acerca do príncipe que há de vir e que fará guerra aos santos. Então você pode observar que tanto Daniel fala de uma guerra feita ao povo de Deus, como o Apocalipse também fala dessa guerra. E o apóstolo Paulo fala do toque da última trombeta. Além de falar também que não ocorrerá, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que o arrebatamento não acontecerá enquanto o anticristo não se manifestar. Ou seja, o anticristo tem que se manifestar primeiro. E aí vem a perseguição e então a igreja será arrebatada. Durante o período da grande tribulação, o que nós entendemos é que haverá 3 classes de cristãos. Os cristãos que serão presos, os cristãos que serão mortos e os cristãos refugiados, aqueles que estarão se escondendo da perseguição. Então, nós temos os que serão presos, os que serão mortos, isso em cumprimento ao Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Mas também haverá aqueles que serão refugiados, aqueles que estarão guardados, esperando o momento do fim do arrebatamento da igreja. Então, irmão, entenda, eu, por exemplo, eu acreditei no pré-tribulacionismo durante 27 anos. E aos últimos 3 anos eu entendi a verdade. A verdade que a igreja estará aqui durante a grande tribulação. Uma coisa importante, irmão, é você decidir no que é que você acredita. Na Escritura ou na doutrina dos homens? Porque essa doutrina de que a igreja não vai sofrer a perseguição, não passará pela grande tribulação, é uma doutrina muito nova. É uma doutrina que não tem nem 200 anos. Uma coisa importante de frisar também aos irmãos é que nunca se estudou tanto, embora que muitos tenham abandonado a importância da Escritura, os que estão estudando estão se aprofundando. E tem pastores dizendo que os irmãos não podem estudar os originais. Irmão,
como é importante estudar os originais. Eu quero que você estude os originais, porque eu, por exemplo, quando estudei os originais, eu entendi que as 3 passagens do Apocalipse que fala que é, que era e que há de vir. Na primeira, o Senhor fala que é, que era e que há de vir. No segundo, ele diz que é, que era e que há de vir. E na terceira, ele fala que é, que eras e que passou a reinar. Ah, irmão, mas na minha Bíblia diz, no capítulo 11, que é, que era e que há de vir. Aí é que está o problema, por isso que você tem que estudar os originais. Capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 11. Você vai encontrar esse versículo. Só que no capítulo 11, toque da 7ª e última trombeta, você vai observar uma coisa. Que no original não tem que há de vir, porque ele já veio. E aí ele vem na 7ª trombeta. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. A conclusão do nosso vídeo de hoje, porque o pós-tribulacionismo está crescendo tanto, é que, diante do estudo das Escrituras e da profundidade que cada irmão, cada cristão tem chegado, em todas as igrejas, tem crescido o conhecimento da verdade que a igreja passará pela grande tribulação e o pós-tribulacionismo está em ascensão, voltando ao conhecimento da igreja primitiva, voltando ao conhecimento da verdade, como disse o profeta Jeremias, voltando ao caminho antigo. Que Deus abençoe os irmãos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, mande esse vídeo para um amigo, para um irmão, para alguém que você conhece. Que Deus abençoe e até os próximos estudos em nome de Jesus.